Lá. Hoje só vai ter aula de FEMEC, porque sim. Bem, leis de Newton, uhul! O que a gente viu hoje então? A gente aprendeu sobre dinâmica. Nossa, mas que incrível! O que é dinâmica? São basicamente os casos do movimento e suas alterações. Porque que a velocidade está aumentando aqui? Uau! Quando a aceleração está na mesma direção. Por que será? Muitas coisas assim. Aí a força é basicamente o que coloca um corpo em movimento. Ela, ou se quiser uma definição melhor, a interação entre dois corpos ou entre um corpo e um ambiente. Aí tem dois tipos de forças, as forças de contato, que é tipo atrito, ou normal, ou tensão, que é basicamente quando um corpo interage com outra coisa, tipo a normal é quando o corpo interage com o chão, tensão é quando o corpo interage com uma corda que está interagindo com outro corpo, sei lá o que. O atrito, quando o corpo está interagindo com o chão de novo, aí, ou com atrito do ar, muitas coisas, tem muitos atritos. Tá, e forças à distância? Forças à distância, a gente tem a tração da gravidade, força elétrica, gravidade, etc. Um monte de coisa. Superposição de forças, o que é? É basicamente quando tem várias forças sobre um único movimento, dando uma força resultante. Tipo, se a gente tem um corpo aqui que está sendo puxado por uma corda que está presa em um carro aqui. Aí a gente tem aqui a tração, temos aqui o peso, temos aqui a força de atrito, temos também a normal, supondo que ele está no chão, temos também, o que mais que teria? É isso basicamente, sei lá. Aí bem, se o R é a resultante, é basicamente a somatória de todas as forças, aí tem a resultante no eixo X e a resultante no eixo Y, que é a somatória das forças no eixo X e no eixo Y. Aí aqui a gente teve a F1, que é 250, F2, que é 50, F3, que é 120 newtons. O F1 está aqui, que ele tem 53 graus com o eixo X, enquanto o F2 está aqui e o F3 está aqui. Beleza. Como a gente vai fazer isso? A gente vai decompor os vetores, basicamente. Vai decompor o F1 em F1x, F1y, o F2 em F2x, F2y e F3 em F3x e F3y. Beleza, como a gente vai fazer isso? Bem, sabendo que aqui o F1 ele está 53 graus nesse aqui, então a gente vai lá e faz o ângulo suplementar dele, que é 127 graus. E aí a gente faz 250, que é o F1, vezes seno de 127 graus, porque Fx é igual ao módulo da força vezes cosseno de alfa. Aí aqui o alfa é igual a 127 graus, então a gente consegue que o F1y é 250 vezes seno de 127, 199,65. Já o F1x, módulo de F, vezes cosseno de 127 graus, que vai dar menos 150,45 newtons. F2y vai dar... no y é zero. Aqui a gente pode falar que ele está com 0 graus, ou seja, só no cosseno que ele vai ser maior do que... vai ser 1. Então, então F2x é igual a 50 vezes 1, que é 50. E F3x é zero, porque ele não tem força no eixo x, mas no eixo y ele tem. E aí, qual seria a força? Seria um ângulo de 270 graus. E aí, com isso, a gente consegue falar que F3y é F3, módulo de F3 vezes no de 270 graus, que é menos 1. Então, menos 120 newtons. Aí a somatória de forças, bem, resumindo, a gente vai fazer somar as forças do eixo X e colocar no sentido de I, e as forças no eixo Y e colocar no sentido de J. Aí vai ficar menos 100,45I mais 79,65J. Para achar o módulo da força resultante, só fazer a mesma coisa de sempre. Raiz da de x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso aí, vai dar um número, e aí, beleza. E agora, quanto que dá a direção e sentido? Só fazer tangente de alfa igual a 79,65 sobre de y sobre x, dane-se. Aí o alfa é igual a arco tangente de y sobre x, que é equivalente a menos 38 graus. Mas, caso você perceba, ele está indo para esquerda e para cima, ou seja, está nessa direção. Ou seja, esse menos 38 é 180 menos 38, que é 142 graus. Beleza? Ótimo, ótimo. Aí, diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre é basicamente quando que a gente fez aqui. A gente juntou todas as forças em um único ponto.
basicamente. Tipo, F1x, F1y, F2, F3. Só juntamos tudo em um único ponto. Aqui tem dois exemplos de uma pessoa correndo, um cara dando uma enterrada, um cara nadando. E, né. Aí, bem, primeira lei de Newton, lei da inércia. Basicamente diz que se a força, não há ausência de força resultante, ou seja, quando a força resultante é igual a zero, um corpo ele permanecerá parado ou em movimento retilíneo uniforme. Lembrando, o movimento retilíneo uniforme é um movimento sem aceleração, ou seja, velocidade constante. Aí a tendência de um corpo de se manter em seu estado, a tendência de um corpo é de se manter em seu estado de movimento, ou seja, repouso, MRU. Esse aí é chamado de inércia. Uou, que incrível! Aí se não temos uma força resultante ou forças atuando, o corpo ele está em equilíbrio. Ou seja, se a força resultante é igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Aí aqui um exemplo de uma questão de lei de Newton, lei da inércia, primeira lei de Newton. Se tem uma espaçonave no espaço, se tem uma espaçonave no espaço, tá lá voando de boa, longe de qualquer planeta e tal. Mas aí acaba o combustível. E aí? Essa espaçonave vai diminuir a velocidade e ficar em repouso em algum momento? Não, ela vai continuar andando porque o vácuo ele não tem a força de atrito do ar, resistência do ar, essas coisas do ar. Então, ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Beleza. Sistema de referência inercial. Basicamente, se a gente. Se a gente. É mesmo. Ai, como. Tá. Aqueles que permanecem parados ou que se movem com velocidade constante seriam bons referenciais universais, porque, tipo, se tem duas pessoas. Ah, não sei explicar, mano, sendo sincero. Basicamente, o nosso referencial universal é a Terra. A gente finge que ela tá parada e aí dane-se o resto. Beleza. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei que diz que quando existem forças resultantes, diferente da primeira lei, que diz que não existe, a velocidade varia. Aí então, essa lei ela apresenta a ideia de que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se a sua aceleração for zero, aí a velocidade é constante. E aí, se você perceber, isso aqui ele vai estar indo igual, vai estar cumprindo a primeira lei de Newton, porque vai ser F igual a m vezes zero, que aí vai ser zero. Não vai ter força nenhuma, não vai ter força resultante quando a aceleração é igual a zero. Então, nossa, que incrível! Uau, Mishka, música, Mickey Mouse! Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Aí, constante de proporcionalidade é a massa. Aí aqui está a constante de proporcionalidade, que é a somatória do F sobre a aceleração é igual a massa. Aí bem, aqui quanto maior a massa, maior vai ser a dificuldade em colocar ou tirar o movimento de algo. Tranquilo de entender isso. Aí se um trabalhador está aplicando força horizontal constante de módulo 20 igual a 20 newtons sobre uma caixa de massa igual a 40 kg e está em repouso com atrito desprezível, qual a aceleração dessa caixa? Bem, então, basicamente, no eixo Y, só vamos ter o peso e a força normal. Então, com isso, a gente... e no eixo X, ela vai ter uma força de 20 newtons. Aí, você pensa, ela está se deslocando verticalmente? Não, então a normal é igual ao peso nesse caso. Muito incrível, aqui está aqui tá explicando mais bonitinho, tipo, como a aceleração no eixo y é igual a zero, então o menos p mais n é igual a zero, ou seja, p é igual a n. Incrível, né? Uau! No eixo x? Bem, a gente tem um F igual a 20, 20 é igual a massa, que é 40, vezes A. Aí o AX é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí agora a terceira lei de Newton, ação e reação. Ou seja, se tem um cara aqui e ele vai lá e soca em outro cara aqui, aí esse cara aqui, não, digamos que, deixa eu pensar aqui um exemplo legal. Tem um cara aqui, aí esse cara, ele deu um socão na cara desse outro. E aí, bem, você pode dizer que esse cara deu um soco na cara dele, mas esse cara aqui também deu uma cabeçada na mão dele. Tanto que a mão dele vai doer um pouquinho, tipo, né? Que os dois corpos
vão ter uma força. Os dois vão. Um par de ação e reação, basicamente. As forças são iguais e contrárias, mesmo módulo, direção e linha de ação. Mas eles têm sentidos opostos, porque. Sentidos opostos. Aí qual força é maior? Basicamente, se você está empurrando um carro para a oficina e como a força que você exerce sobre o carro se compara. Pergunta como a força que você exerce sobre o carro. Perdão, tava abrindo YouTube Shorts ver, pra ver se estava certinho o que eu estava pensando, porque eu não escrevi tudo, porque eu lembro que eu tava com preguiça. Se você está empurrando o carro para a oficina e aí você tem que pensar como a força que você exerce sobre o carro se compara com a força que o carro exerce sobre você. Basicamente, essas forças são iguais, entretanto, a diferença é que a força para começar a mover o carro, ela necessária para começar a mover o carro, ela é maior do que a força necessária para... Não, é maior, é bem alta basicamente, sei lá. Tipo, a força que você... Deixa eu pegar aqui os slides, tá quase chegando, calma aí. Nos dois casos, a força que você exerce sobre o carro é igual à força contrária que o carro exerce sobre você. É verdade que a força que você faz para iniciar o movimento é bem maior do que a força que você faz para deslocá-lo com velocidade constante. Porém, qualquer que seja a força que você faça sobre o carro exercerá sobre você uma força igual e contrária. A terceira lei de Newton sempre se aplica, estejam os corpos em repouso, movendo-se com velocidade constante ou acelerando. Incrível, né? Pronto, acabou as aulas de hoje. Aí agora eu vou chorar no banho. Brincadeira, já tomei banho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma estudada em AMD. Yay! Tchau, tchau!